Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Números 20, do 2 ao 13. Números 20, do 2 ao 13, que tem por tema: Por que Moisés fere a rocha em Meribá? Por que Moisés fere a rocha em Meribá? Amém? Amém? Meus amados irmãos, essa é uma história que eu creio que muitos de vocês já ouviram, não é verdade? E o povo, estava a um passo de entrar na terra prometida, mas o questionamento, a murmuração desse povo era tanta, não é verdade, que chegou a perturbar o juízo de Moisés, não é verdade? E com isso, o povo apertaram tanto Moisés e Arão, e ficavam praticamente tirando a paz e a paciência dele, tentando desestabilizar a atenção de Moisés. Amém? Glória a Jesus. Então, eu quero dizer a vocês que antes de dar continuidade a esse tema, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, que no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: Por que Moisés fere a rocha em Meribá? Amém? Abra sua Bíblia para acompanhar comigo aí Números 20, do 2 ao 13. Mas antes da gente ler, eu quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido que você deu-me permissão para fazer uso. Amém? Então abra sua Bíblia para acompanhar comigo no livro de Números 20, do 2 ao 13, que diz assim: Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando espiarão nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxéssemos a congregação do Senhor a este deserto para morrermos, aí nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir ao Egito para trazer a este mau lugar, que não é de cereal, nem de figo, nem de vides, nem de romã, nem de água para beber? Amém? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta ao povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebelde, porventura faremos sair água desta rocha para vos beber? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não creste em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei, senão
que lhe dei, são estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Glória a Jesus. Meu amado irmão, aí você pergunta, por que Moisés feriu a rocha? Não é verdade? Se ele tinha uma ordem, né? Grande coisa Jesus vinha fazendo para esse povo, e o povo continuava rebelde. Não é verdade? Em Meribá, Moisés fere a rocha em um momento de desobediência, impaciência, né? Contrariando a ordem específica de Deus. Em vez de falar a rocha, como Deus havia instruído Moisés, a golpear com seu cajado, né? Jesus disse, fala com a rocha, mas Moisés toma a decisão de golpear a rocha com seu cajado, movido pela frustração com a murmuração do povo. Não é verdade? Os motivos e as consequências desse ato são, não é verdade? Então, meu amado irmão, o pior pecado da humanidade é desobedecer. Aqui Moisés desobedeceu e teve consequência. A frustração com o povo, a desobediência a Deus, não é verdade? O pecado de Moisés, não é verdade? E a consequência. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. A frustração do povo. O povo de Israel, o povo de Israel sendo no deserto, mais uma vez reclamou e contendeu com Moisés e Arão. E Arão, exausto e irado constantemente, né, com a rebeldia, Moisés perdeu a paciência. Não é verdade? Então imagina, como eu falei no começo, aquele povo murmurando, questionando, tirando a paciência de Moisés, né? E imagina mais de 10.000 pessoas gritando no teu ouvido, dizendo que tu é culpado, que tirou o povo onde tinha comida, tinha água, e como o povo diz aqui, né? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Olha só, né? A murmuração do povo. E aí Moisés, impaciente, perdeu a paciência com o povo. Não é verdade? Então foi a frustração com o povo. Segundo ponto, a desobediência a Deus. A ordem divina em Números 20 era clara. Moisés deveria apenas falar com a rocha para que ela produzisse água em uma ocasião anterior. Em Horebe, Deus havia mandado Moisés ferir a rocha, mas desta vez o comando era diferente. Moisés, contudo, repetiu o ato anterior por conta própria. Não é verdade? Eu creio, meu amado irmão, que foi justamente isso. Ele confundiu a passagem anterior com essa atual. Não é verdade? Ainda mais o povo azucrinando o ouvido do cara, ele perdeu a paciência, né? E como ele disse, vem povo rebelde, ele já estava irado com aquele povo. Mas toda a desobediência gera o quê? Um pecado. E o pecado de Moisés foi o quê? Ao ferir a rocha, em vez de falar com ela, Moisés falhou em santificar o nome de Deus perante o povo. Ele agiu como se a água fosse um resultado de seu próprio esforço e não uma manifestação do poder de Deus. Não é verdade? A outra, a consequência. Não é verdade? A consequência. Com punição por essa desobediência, Deus impediu que Moisés entrasse na terra prometida. Não é verdade? Deus proibiu que Moisés entrasse na terra prometida. E Arão, se você ler o anterior, você vai ver que Arão perde a sua vida. Lá no monte, Jesus diz a ele, eis Arão, que você não descerá, porque você desobedeceu a uma ordem anterior lá em Meribá, que era para falar com a rocha
e você feriu a rocha. Então, Deus achou melhor, né, abater Arão naquele monte lá em cima. Amém? Então, como eu disse, a consequência da desobediência. Lembra de Davi? Né? Davi teve o seu pecado perdoado, mas teve a consequência. A consequência foi: a espada não se apartará da tua casa. A consequência foi: Deus disse, eu vou levar o teu filho. O filho nasceu, mas Deus recolheu o filho dele justamente por quê? Por conta do pecado, da desobediência de Davi. Não é verdade? Então, meu amado irmão, o segredo é obedecer. O segredo é obedecer. Deus tem promessa para quem obedece. Deus quer o coração daquela pessoa que obedece. Não é verdade? Então você vê que muitas vezes eu passei por uma situação hoje, né, que um varão chegou para mim, né, querendo que eu atendesse ele, eu atendi ele, realizei aquilo que ele estava querendo, que ele estava pedindo, e de repente ele chegou lá, me ofereceu um dinheiro, botou no meu bolso. Na mesma hora eu tirei o dinheiro e devolvi a ele. Não é verdade? Eu sou melhor do que todo mundo? Não. Mas nós estamos passando por uma situação difícil no nosso trabalho. E eu disse, irmão, eu não preciso do teu dinheiro. Amém? Glória a Jesus. Por quê? Eu sou temente a Deus, eu ia fazer uma oração daqui a pouco, como eu estou fazendo agora. E se eu tivesse aceitado aquilo ali? Aonde tem muitos telespectadores de olho em mim e de olho no outro rapaz. Só aguardando um vacilo nosso. Se eu errasse, eu seria punido. Não é verdade? Mas, como eu disse, não sou melhor do que ninguém. Mas eu sou temente a Deus. E glorifico ao Senhor por causa disso. Porque me deu a sabedoria de resistir-lhe à tentação. Amém? Glória a Jesus. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido, né? E botem em prática. Que o segredo é obedecer. Amém? Agora eu quero orar por você. Mas antes de orar, quero ler uma passagem. Está no livro de Efésios 4, 22 e 24, que diz: vocês foram ensinados a serem renovados do modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Amém? Glória a Jesus. Agora eu quero orar por você. Senhor, mostra-me, Senhor, como controlar minha mente. Senhor, não desejo andar segundo minha própria inclinação, Senhor, mas quero levar cativo todo o pensamento em controlar minha mente. Senhor, que as tuas palavras julguem os pensamentos e a intenção do meu coração, Senhor. Peço, Senhor, que ao ler tua palavra, ela revele meus pensamentos incorretos, Senhor. E que tuas palavras, Deus, me sejam gravadas na mente e no coração, para que eu identifique de imediato as mentiras do inimigo, em nome de Jesus. Senhor, que o Espírito da verdade guarde-me de todo engano, Senhor, porque sei o que me concedeste autoridade sobre todo o poder do inimigo. Senhor, te peço também que ordene, portanto, que o inimigo se afaste da minha mente, porque, Senhor, eu recuso dar ouvido às mentiras do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a ser diligente na tarefa diária de guardá-la na mente, no coração e no juízo, em nome de Jesus. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria, Senhor, para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, ajuda os enfermos, ajuda aquele, Senhor, que está se recuperando, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que quer entregar a vida dele a ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila, restaurador da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade e hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. E é isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.